tive alguns contatos anteriormente com o Sebrae, porque minha empresa de mercado opinião, né, de pesquisa de mercado opinião e de planejamento estratégico, eu já havia prestado serviço ao Sebrae algumas vezes, né? Então eu fiz alguns trabalhos, né, junto com até a incubadora de empresas que era dentro da universidade que eu estudei, lá em Marília, a Fundação Eurípides Soares da Rocha, né, e ali a gente fez alguns trabalhos, né, com o Sebrae, então já entendia um pouco de como funcionava, o que era o Sebrae, o papel dele, né, mas não tinha muita informação não, né, mas o Sebrae ele é uma grande oportunidade, ele é uma grande empresa que cuida muito bem de seus funcionários e dá grandes oportunidades para que eles se desenvolvam lá, porque lá é uma casa de conhecimento, né? Então quem está no Sebrae são profissionais extremamente competentes, que estão sempre na vanguarda do conhecimento, daquilo que está sendo colocado, porque são constantes capacitações e entendimentos, mas e aí a gente vai ali, ao longo desse processo, você vai entendendo quais são os espaços que você pode ocupar, né? E eu acho que essa é a grande estratégia de todo mundo que quer se desenvolver dentro de uma organização, né? Entendi. Então você precisa entender aonde que você vai caber, o que você tem de possibilidades, quem são as pessoas que já estão inseridas dentro do local que você está, para você construir aquilo que é a sua carreira particular, né? Ou os caminhos que você vai, porque nesse sentido o Sebrae ele lhe permite experimentar diversas formas de atuação e ali dentro de todas as áreas que a gente atua. Então isso é muito rico, né? Porque eu passei desde o atendimento de balcão, né? Quando eu fui contratado para olhar mais para a questão de projetos, que foi muito legal. Eu olhei, o meu papel era entender projetos ligados ao comércio e como que eu poderia criar possibilidades de trabalho quanto a isso. Mas fiquei muito pouco tempo, porque eu tenho uma grande desenvoltura para explicar, para dar palestra, conteúdos. Então, sempre busquei isso e isso acabou me levando para um trabalho mais técnico de atendimento do que naquela época de estruturada. E eu acabei fazendo ali todo o entendimento, e isso foi rico, né, porque entender projetos, depois ir lá atender o cliente, então a gente fez todos os tipos de atendimentos que você já imaginar na sua vida, em várias as condições que você possa pensar. Então a gente atuava a gente tem um produto, né, que é o Sebrae Imóvel, e dentro do Sebrae Imóvel a gente vai para todas as regiões aqui onde o Sebrae não tem muita cobertura. Então eu já atendi no Sebrae na Praça das Bandeiras, já atendi lá no Canal 5, já atendi com ar-condicionado, sem ar-condicionado, naquele verão, sabe? O cara que saía da praia com a sua cadeirinha, sentava lá de sunga para ser atendido. Caramba. Já atendi em cidades aqui da nossa região da Baixada como um todo. Legal, e no balcão do Sebrae ali, que foi muito riquíssimo, né? Atender diversos empresários todos os dias, entendendo quais eram ali os seus problemas, né? As suas dúvidas, os seus dilemas, né? Ajudá-los ali a criar um entendimento maior do momento que eles estavam passando e como que eles poderiam atravessar isso e se desenvolver, né? Dentro daquilo que o Sebrae pode apoiar. Entendi. A gente tem um termo na moda agora, e eu não sei se tem a ver, né? Mas a gente poderia dizer que o Sebrae é uma EdTech ou não? Ele, na realidade, é assim, né? O Sebrae ele é uma grande organização, né? Todas as grandes organizações elas têm uma complexidade grande ficou péssimo, Não, né? Mas mas uma complexidade para se transformar em empresas digitais, porque ela traz um legado, né? Tudo de histórias, de maneira como eram, empresas que já têm anos, têm tradição, e empresas até com estruturas. Então, para que ele realmente possa dizer uma EdTech, né, ele precisa fazer diversas transformações, né, e encaminhar para isso. Mas nós temos atuações em todos os contextos. Perfeito. E que não só o EdTech resolveria, porque o principal trabalho que o Sebrae executa, e hoje é muito do que a gente faz... Isso é legal de você falar. Nós somos, na realidade, operadores de políticas públicas no desenvolvimento econômico territorial. Então, o Sebrae ele é uma organização que ele tem uma estrutura nacional, né? Ele recebe verbas ali do Sistema S, né? Que alimenta Senai, Senac, Senar e outras tantas instituições que atuam com fazendo essa ação em pontos específicos que a sociedade necessita. O Sebrae ele atua no desenvolvimento econômico através das micros e pequenas empresas. Então, qual é o nosso papel? Gerar desenvolvimento econômico nacional,
fazendo com que as micros e pequenas empresas elas prosperem. Perfeito. Como que nós fazemos isso? A gente atua isso sobre 3 pilares. O primeiro é o empreendedor, que é quem tem a ação de resolver o problema e quer ali se lançar e ele precisa se desenvolver como empreendedor, que é o início daquilo que você abriu o programa, dizendo que você não tem muita afinidade com esse conhecimento. Depois a gente tem a empresa. O empreendedor ele não é a empresa é algo, o empreendedor é outro. Então o empreendedor ele tem comportamento e a empresa ela tem uma necessidade de técnicas que precisam ser desenvolvidas dentro dela para que ela prospere. Uhum. Quem tem a capacidade de fazer essa empresa prosperar é o comportamento do empreendedor. Perfeito. Porque ele é uma pessoa, e a pessoa ela é definida por aquilo que ela faz, pelo comportamento que ela aplica. Uhum. E os resultados que ela tem são todas responsabilidades dela pelos comportamentos que ela tem. Entendi. Então isso é empreendedor. Então a gente trabalha a questão do empreendedor e a questão da empresa. Agora um terceiro ponto é essencial, que é o fortalecimento do território. E aí o território a gente olha isso como federal, como estadual e dentro da atuação regional, que é a menor parte do Sebrae, que são seus escritórios regionais, que é onde eu atuo. Então eu atuo no escritório regional da Baixada Santista. Perfeito. Então a gente é um articulador do território para que com diversos atores a gente consiga gerar desenvolvimento econômico através do empreendedorismo focado na micro e pequena empresa. Perfeito. Então, para que isso aconteça, a gente vai precisar melhorar o ambiente legislativo. Então, como que as prefeituras elas podem utilizar e aplicar leis que possam melhorar o desenvolvimento econômico dos municípios? Entendi. Como que nós articulamos diversos atores, então, como tem a nossa política pública de inovação na cidade de Santos, o Parque Tecnológico como um eixo central dessa política pública, e como que a gente consegue, então, articular atores, né, então, governo, academia, mercado, que é a tripla hélice tradicional, em algum momento trazendo as outras hélices ali, né, que é a sociedade e o meio ambiente, para dialogar com esse desenvolvimento, com essa forma de estruturar, e a gente, em conjunto, entendendo aquilo que é o papel de cada um, constrói uma visão de futuro que interessa a todos e segue adiante para o desenvolvimento econômico acontecer. Perfeito. Então são os momentos em que a gente começa a entender, e a transformação só vai ocorrer porque nós compreendemos que a instituição ela precisa ser mais forte que as pessoas que estão dentro delas. Tá. Então, para que a gente possa transformar a nossa região e ela continuar prosperando, a gente tem que entender quais instituições têm essa capacidade de tornar perene o desenvolvimento que está acontecendo. Uhum. Então, o Sebrae ele atua muito nessa governança, nessa estruturação.